Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, nos versos de número 13 e 14, está escrito: Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Espiritualmente, nós podemos sim ser crianças. O apóstolo Paulo chamou atenção algumas vezes dos irmãos da época sobre a infantilidade espiritual, dizendo que eles se achavam muito espirituais, mas no fundo eles eram crianças, porque eles só conseguiam receber no máximo leite espiritual. Ou seja, ser ensinados de novo sobre os princípios mais básicos, e depois de novo, e serem ensinados de novo, e nunca passarem de fase, sempre ficarem nas lições mais rudimentares, mais primárias, que são essenciais, que são importantes, mas são o começo de uma caminhada. Nós nascemos para crescermos até alcançarmos a verdadeira estatura de Cristo. A adultice, nos tornarmos adultos espirituais, é um chamado de Deus para nós. Que a gente diminua para que Jesus Cristo cresça em nós, que saia de nós o velho homem, o projeto adâmico, e que o Espírito Santo tenha espaço nas nossas vidas para edificar o Cristo em nós. Esse é um aspecto importante dessa porção. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. Se uma criança pudesse escolher a sua própria dieta, o que ela comeria? Será que ela passaria o dia todo comendo somente doces? Somente as coisas, as guloseimas ou os pratos que ela gosta? Nunca outra coisa? Nunca aquilo que é mais importante, embora não seja tão palatável, não agrade tanto o paladar? Uma criança não tem condição, muitas vezes, de escolher a sua dieta, escolher os alimentos que vai ingerir. Precisa de um adulto. Ora, nós recebemos de Jesus uma promessa já cumprida, que ele voltaria para o Pai, mas ele pediria para que Deus nos enviasse o Espírito Consolador, aquele que nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se Jesus nos ensinou uma coisa que é muito importante, é que ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o alvo, ele é o começo, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o começo da nossa vida espiritual, mas ele também é o objetivo final dela. Nós precisamos crescer até nos tornarmos como ele, um adulto espiritual. Quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, poxa, mas se nós, como crianças espirituais, temos o nosso paladar enviesado, para às vezes ficar retido só nas musiquinhas que a gente gosta de cantar, nossa oração repete o abençoa-me Senhor, abençoa-me Senhor, abençoa-me Senhor, abençoa-me Senhor. Ou será que a gente pode ir além disso? Nosso chamado é para ir além. Sozinhos, às vezes a gente não consegue. Como crianças, a gente não consegue definir o nosso cardápio de uma maneira responsável, séria. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele mesmo já nos enviou o Espírito Santo. É assim, um adulto espiritual ensinando a nós, o Espírito Santo discipulando o nosso espírito, para que o nosso espírito discipule a nossa alma, e que a gente não fique mais como meninos inconstantes, levados por todo lado por vento de doutrinas humanas, pela fraudulência astuta posição de muitos homens que querem manipular e governar sobre outros, controlando-os, dominando-os. Nós podemos buscar e encontrar em Deus, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. O Espírito Santo está ao nosso lado o tempo todo. No fundo, na verdade, ele mora no nosso coração. Ele está ao nosso lado o tempo todo para nos ensinar a escolher a nossa dieta, a fazer jejum quando é necessário,
a orar em línguas, a ler, meditar na palavra, junto com a ajuda do Espírito Santo, entender a palavra, colocá-la em prática, porque uma característica dos adultos está aqui. Eles têm, pela prática, as faculdades exercitadas. Pelo exercício diário, eles vão se tornando mais sábios, mais adultos, discernindo o bem e o mal. Aquilo que parece gostoso ao paladar pode ser mal. É sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor. O pão da vida desceu do céu para nos alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra encarnou e veio para nos nutrir. Cristo, a verdade eterna no Senhor. Pois eu te peço, Pai, fica à vontade no nosso meio, para discipular o nosso espírito, para mudar o nosso gosto, o nosso paladar. Nos ajuda, Pai, a nos interessar pelo alimento mais sólido. Nos ajuda, Pai, a termos em Ti uma vida verdadeiramente espiritual. Em oração, em jejum, orando em línguas, meditando e conhecendo cada vez mais, nos aprofundando na Tua palavra, para que a gente não seja mais menino inconstante levado pelo vento, mas que a gente seja filhos adultos do Senhor. Assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.